receber com alegria. E venha subir, Senhor, como incenso, como cheiro suave, agradável a Ti, Senhor. Que Tu se agrade, Pai, daquilo que estamos entregando, estamos oferecendo no Teu altar, Senhor. Que Tu se alegre, Deus, com os louvores, com a dança, com os ritmos, com, Senhor, a música que será entoada aqui. Que Tu se alegre, Senhor, com a adoração genuína, que é em espírito e em verdade, que Te adoramos, Pai, e nos prostramos, ó Deus, com o nosso espírito, com a nossa alma, com nossos corpos, ó Deus, sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, que é o nosso culto racional. Senhor, nós estamos aqui por Ti, Deus, não é por ninguém mais, é por Ti, Senhor, não é para agradar nenhum homem, é para agradar o Senhor, é para Ti, Senhor, que nós viemos aqui, que nos levantamos cedo, que nós nos encaminhamos neste lugar, Senhor, para agradar o Teu coração, que Tu venhas, ó Deus, receber o nosso melhor, o melhor da nossa adoração, Pai. Olha para cada um de nós e se agrade, Deus, daquilo que Tu vê, daquilo que Tu enxergar no nosso coração, que Tu se agrade, Senhor, porque Tu olha para o interior de cada um de nós, que não olha para a nossa aparência, que não se importa com a nossa aparência, nós nos importamos com a nossa aparência, mas o Senhor se importa com aquilo que Tu estás vendo no interior, nas intenções do nosso coração, Senhor. Se agrada de nós, de cada um de nós, Pai. Nós Te pedimos, Senhor, Te entregamos, ó Deus, o nosso melhor hoje. Em nome de Jesus, aplauda, querida, ao Senhor. Diga assim: Te darei, Senhor, o melhor a cada dia. Amém? Você vai dar o seu melhor hoje, amado? Dê o teu melhor louvor, amém? A melhor adoração. Cantar com alegria, amém? Senhor.
Declare a fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A gente vive de fé em fé, de glória em glória. Deus nos dê forças e sabedoria. Amém?
Se Deus fizer algo, ou se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Esse louvor é muito lindo e fala do caráter do Senhor, dizendo que Ele não muda. Ele continua sendo Deus, independente de qualquer circunstância. Independente se você está doente, se o Senhor te curar, se houver outra circunstância, mas Ele continua sendo Deus. E a vontade dEle precisa sempre ser feita na nossa vida. Nós oramos e tudo, mas o Senhor tem a última palavra. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Nós vamos louvar, cantar esse louvor, todo o nosso coração. Se você está triste, você precisa louvar o Senhor. Amém? Se você está alegre, pule, cante, levante suas mãos à presença do Senhor, porque Ele está aqui. A palavra diz que Ele é fiel e o Senhor habita no meio dos louvores, igreja. Se Ele habita no meio dos louvores, Ele está aqui neste momento. Amém? Vamos louvar Ele com muito louvor. Deus não rejeita oração, oração é alimento. Nunca vi discurso sem resposta, vou ficar no sofrimento. Esperar o que Deus irá fazer.
obrigada, Senhor. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. No mundo nós temos aflições, nós temos que ter bom ânimo, porque Jesus ele já venceu o mundo. E nele nós temos esperança de vida eterna. Deixa o Senhor falar contigo através dessa canção. Essa canção, uma oração ao Senhor. Gemidos que palavras não podem explicar, e me levam para as minhas decepções. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não acabei. Sem sentir a tua presença em meu ser. Sou eterno, dependente, ser humano carente. Estou de novo aqui e quero nem
Quantos têm prazer na presença do Senhor? Seu coração sente de alegria? Pois dê um sorriso agora. Dê um sorriso. Ainda que mangueiro, dê um sorriso. Sorria. Quem está feliz sorri, né? Não aguenta. O sorriso não se contém dentro da boca. Ele salta, né? Você sorri. Quando a gente está apaixonado, a gente olha para a pessoa, a gente sorri para ela. A gente olha para ela, o sorriso começa a surgir. Né? Então, quando a gente olha para Jesus, a gente começa a sorrir para Ele. Sorri para Jesus aí onde você está. Amém? Olha o teu irmão, sorri para Ele. Ó, tira essa cara carrancuda. Tira essa cara azeda, irmão, pelo amor de Deus. Sorria. É porque tem gente que chega na igreja tão azedo. Não é azedo de ser, não é com a cara azeda. Tem que sorrir, irmão. A gente aqui tem irmão que chega ali, né, na frente, na recepção, nos recebe, né, com graça e paz. A gente tem que sorrir. Pisou na igreja, tem que ter alegria. Ainda que venha aqui no caminho, um carro curto, chegou na igreja, se alegra. Viu, irmão? A unção de alegria esteja sobre nós. Amém? Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Pega na sua mão seu dízimo, sua oferta. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque na tua presença há gozo, há alegria, há festa. E nós, Senhor, somos gratos por estar aqui, Senhor, em tua presença. É maravilhoso estar na tua presença. É um prazer estar na tua presença. É deleitoso estar na tua presença. E nós, como o teu rebanho, Senhor, como tuas ovelhinhas, nós nos deleitamos nos ribeiros de águas tranquilas. Nós nos deleitamos, ó Deus, nos pastos verdejantes. Nós sabemos que a tua provisão, ó Deus, é certa. E nós estamos aqui, Deus, semeando na tua casa, sabendo que a tua provisão, a tua providência, Deus, virá sobre nós. Sabemos, Deus, que tu não deixará faltar esses ribeiros de águas tranquilos. Tu não deixará faltar esses pastos verdejantes. Senhor, tu nos levará a eles todas as vezes que nós necessitarmos, todas as vezes que nós precisarmos beber, Senhor, tu nos levará, Pai. Senhor, nós sabemos que tu não deixará faltar nada. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E tu perguntará a cada um de nós se algo nos faltou, e nós diremos: nada nos faltou, Senhor. Nada nos faltou, Senhor, porque tu és o Deus da nossa providência. E nós pedimos a tua bênção sobre cada dízimo, sobre cada oferta, crendo que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nós estamos aqui depositando a nossa confiança no teu altar, crendo que nada nos faltará. Em nome de Jesus, abençoa cada dizimista e ofertante e consagra cada oferta e cada dízimo. Em nome de Jesus, diga amém. Amém. Graças e paz, irmãos. Algum de vocês é cristão por conveniência? De acordo com a situação, você é cristão ou não? Disse-lhes Jesus, Marcos capítulo 14, versículo 27. Disse-lhes Jesus: todos vós essa noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: ainda que
todos se escandalizem, nunca porém eu. E Jesus disse: em verdade te digo que hoje, nessa noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você me negará. Mas ele disse com veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma forma diziam todos também. Fechei os meus olhos. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, para te adorar, Senhor. Eu creio que nenhum desses irmãos ou irmãs que estão aqui estão perdendo o seu tempo. Nós estamos dando a nossa melhor parte, a nossa melhor porção desse dia. Essa 1h30, 1h40 que estaremos aqui na tua presença, será os melhores momentos, os melhores minutos desse dia, meu Pai. Nós já te louvamos nos nossos louvores, nós entregamos a nossa vida a Ti e nós confiamos, Pai, por isso que nós estamos aqui, para que Tu venhas continuar cuidando da nossa vida, para que Tu sejas a nossa luz, para que Tu sejas o nosso sustento, para que a Tua luz venha brilhar dentro de nós, Espírito Santo. Eu te peço, Senhor, que Tu venhas me usar como instrumento nas Tuas mãos, meu Pai. Que eu seja somente esse instrumento, Pai. E que todo louvor, que toda glória, que toda honra, que toda exaltação, que todo glória a Deus e todo amém seja direcionado para Ti. Porque Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Nós estamos aqui porque estamos desejosos, meu Pai, pela Tua presença. Então, Senhor, a Tua palavra diz: se tivessem 2 ou 3 reunidos, no meu nome Tu ali estarias. Então nós cremos que em Espírito Tu estás aqui nesse lugar, Jesus. E eu creio, meu Pai, que Tu farás uma visitação a cada uma dessas pessoas que estão desejosas da Tua presença. Senhor, segue esse lugar com os Teus anjos. Que toda obra do diabo, toda tentativa do diabo de nos distrair, de tirar nossa atenção, seja frustrada em nome de Jesus. Amém. Pode sentar aí. Eu perguntei se você era um cristão de conveniência, porque tem muitos cristãos que são convenientes dependendo da situação. Eu nem ia pregar hoje, né? Eu passei ontem quando ele lava na casa fazendo coisa e as costas doendo e cansado. Aí eu não vou dormir. Mãe, prepara aquela pregação de domingo passado para hoje. Aí estava dormindo, acordei 11 e pouco. Aí peguei o meu celular, botei o fone de ouvido e fui ouvir algumas palavras da Bíblia. Aí fui lá para a varanda, estava suja a varanda da frente, 11 e pouco. Aquele som bem alto do castelão, o pessoal curtindo a festa lá, e eu curtindo aqui no meu ouvido a palavra de Deus. E comecei a varrer e varrer. E Deus confirmou um sonho que eu tive no dia anterior. Eu estava dormindo, comecei a sonhar, estou sonhando tanto, irmão, tantos sonhos de revelação. E eu dormindo e estou totalmente desligado de política, nem mande nada de política, eu não quero saber de nada, estou desligado. Só que no sonho eu ligou a política. Aí no sonho um rapaz com 3 questionários para uma moça. E ele perguntou: tu votou em quem? E ela: votei no Lula. O Lula é maravilhoso. O Lula foi um excelente presidente. Vai fazer e vai acontecer. Eu tenho uma segunda pergunta para te fazer. Tu votou no Lula. Tu votaria no Bolsonaro? Votaria no Bolsonaro. Maravilhoso. Fez muito no governo passado, Bolsonaro vai fazer agora. É o meu presidente. Aí a terceira pergunta: se você tivesse outras opções, você votaria em quem? Não votaria em nenhum desses 2 corruptos, 2 ladrões, 2 sem vergonha. Aí contei esse sonho para o Steve ontem, contei para a Dani, da contradição. De acordo com a pergunta, ela respondia para agradar aquela pessoa que estava interrogando, estava fazendo a pergunta. E eu estava ali na varanda de noite, varrendo ali, e aí Deus mostrou 11 e pouco, irmão, acabou o sono. Aí eu peguei o celular e comecei a montar a palavra depois do que eu fui ouvindo no meu ouvido ali, 11 e pouco da noite. Que
O Senhor me levou aqui a Pedro. A gente viu aqui Pedro dizendo com veemência na frente de Jesus: eu não vou te rejeitar, eu não vou te negar. Estava ali com os outros apóstolos, todo machão: não vou. E Jesus dá o recado: Pedro, antes de cantar 2 vezes tu vai estar me negando 3 vezes. E ele diz o que aqui? Ele nega, ele diz assim: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Aí quando a gente vem aqui para frente, quando a gente vem aqui para Marcos, capítulo 15, 14, versículo 66, aqui depois de Jesus estar diante do sacerdote, e Jesus, ele não negou quem ele era. O sacerdote perguntou aqui no versículo 61, 14, 61. Mas ele se calou e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus disse: o que, irmão? Eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Jesus não negou quem ele era. Quando a gente desce mais um pouquinho, lá no versículo 66, a gente vê aquele Pedro que disse diante de Jesus: até que eu tenho que morrer, eu não te negarei. Versículo 66. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. Ela olhou para Pedro, que estava ali se esquentando, olhou e disse: tu também estava com Jesus o Nazareno. Aí aquele Pedro corajoso, aquele voraz na frente de Jesus, disse o quê? Não negou Jesus: nem o conheço, nem sei o que dizes. Saiu fora o alpendre e o galo cantou. A criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: este é um dos tais. Aí Pedro fez o quê? Negou outra vez. E depois os que estavam ali disseram outra vez: verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: eu não conheço esse homem que falas. E o galo cantou uma segunda vez. E Pedro lembrou-se das palavras que Jesus tinha dito: antes que o galo cantasse 2 vezes, 3 vezes me negarás. E retirando dali, chorou muito arrependido, porque Jesus estava ali ia ser massacrado, sendo julgado. E Pedro ficou com medo, temeu. E é por isso que eu disse sobre o cristão por conveniência. Hoje, nessas últimas décadas, nesses últimos tempos, a igreja cristã está se emancipando. Os evangélicos, eles saíram meio que da margem, ali da marginalização cultural, política e econômica. Porque antes diziam assim: é um evangélico. O pessoal achava que é um ignorante, é um pobre coitado, que é influenciado, que é enganado pelos pastores, que é roubado. Não tinha essa cultura? Vocês concordam comigo? Ou não? Sim. Ou a gente sempre foi bem quisto pela sociedade? Foi não, irmão. É verdade. Sempre queriam tirar os evangélicos. Não era conveniente botar evangélico no meio de alguma coisa. Então, hoje se declarar cristão tem uma importância tão grande. Você abre tua boca: eu sou cristão. Mudou, virou a chave. Virou a chave. Então esse estigma, esse estereótipo, esse emblema que carregávamos de sermos fanáticos, de sermos duros, simplórios, incultos, isso está mudando. Estava eu ontem cortando meu cabelo. Aí o meu cabeleireiro, ele é seminarista da igreja católica, dá pregações, das palestras. E tinha um irmão que é fervoroso católico, você, meu irmão, o seu Antônio, ele estava lá cortando o cabelo. E conversa vai, conversa vem, a gente entra num assunto que a gente gosta. Comecei a falar de Jesus. E citei alguns versículos bíblicos e ele olhou assim para mim: olha, por isso que eu gosto de conversar com vocês, né? Porque vocês citam a Bíblia, vocês falam a palavra de Deus. É interessante.
Mas por que o senhor não tem costume? Ele, não. E ele é meu cego de um olho, só com o outro ele enxerga. O senhor não lê não a Bíblia? Não, que eu sou cego. Mas como é que o senhor faz aquelas suas vassouras lá? O senhor não vê as vassouras? Eu e a sua esposa, não, ela também não enxerga. Mas como é que eu vejo o senhor passeando com ela aqui, vai para a igreja? Ela nem guiando que ele anda mesmo. Ele, pois é, minha velhinha. O senhor Antônio não tem desculpa. O senhor pode ser católico, que é o evangelho. O senhor passa 3, 4 dias sem comer? Ele, não, pois eu passo sem alimentação espírito, não. E ele ficou assim, começou a ouvir. E aí eu disse para ele, conversa vai, conversa vem. Ele disse, não, eu enxergo bem desse olho. Pois comprou uma Bíblia, parece que o padre comprou uma Bíblia grande para o senhor, com letra grande. Não tem desculpa. O senhor me elogiou porque eu conheço a palavra, o senhor pode conhecer também. É só ler as Escrituras. Quando a gente, irmãos, as Escrituras, a palavra de Deus, como diz que é viva e eficaz. Então, cadê a imagem, meu filho? Que a gente está procurando aqui meu olho, meu rosto aqui. Então, irmãos, quando diz que é viva e eficaz, é porque ela salta do nosso coração. Quando você está lendo a palavra, ela começa a virar uma ali. É como se alguém estivesse falando com você. E eu estava ali e começou a falar essa parte de Marcos 14 aqui, quando Pedro negou Jesus. E mais na frente estava lá o próprio Pedro negando Jesus. Então, hoje foi tirado essa estigma dos cristãos de serem à margem da sociedade. Há uma procura das pessoas pela igreja, mas muitas vezes não são motivados por uma mudança radical na sua vida. Elas só querem estar ali naquele movimento. Claro que tem suas exceções. Aqui quando a gente vem aqui para Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Continua até o 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos o teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, irmãos, hoje é o tempo de nós vivermos para Cristo, de andarmos com o Senhor. Não adianta depois que morrer, como os novos pais vão se batizar por quem morreu, para conseguir salvação, para conseguir algum benefício. Não tem como a igreja católica diz purgatório, não tem nenhum lugar da Bíblia dizendo que tem uma outra oportunidade depois. Não tem como os espíritas que fundamentam a sua doutrina numa reencarnação, sendo que Jesus nos mostrou, nos revelou, quando ele fala a passagem de Lázaro e o homem rico, que só tem uma oportunidade. O homem pode criar todo tipo de argumento. Olha ele como aumentou, tu viu? Viu? Lá atrás estava sem sonho, não. Então o homem pode inventar todo tipo de argumento, mas como Jesus disse aqui, não vos conheço. E não tem esse negócio de dizer aqui, Senhor, eu te conheço, e lá Jesus diz, não te conheço. E você fica, não, o fulano me conhece, ele sabe que eu te conheço. Não interessa, irmão. A gente às vezes quer abraçar o mundo com nossos braços, mas a salvação é individual. Eu disse para o seu Antônio, eu sei que o senhor falou de igreja católica, mas o que interessa para Jesus é o nosso coração. O senhor não vai subir em grupo, não. O senhor não vai subir, eu não vou subir junto com a igreja. Não, irmão. Cada um, a salvação é individual. Cada um responde por si. Então, não que o poder do evangelho não seja capaz de transformar uma pessoa, mas as pessoas têm que desejar ser transformadas. Não adianta você internar uma pessoa drogada ali, dependente químico. Ele vai fugir, ele vai pedir para sair,
ele não vai querer, tem que querer, irmão. As pessoas, eu vi um comentário hoje de manhã, dizendo assim, que os piores seres humanos parece que vão servir a Deus. Mas é esse o poder do Evangelho. É o poder de transformação, que pega a pior pessoa e o Senhor transforma essa pessoa, e ela, ao invés de ser a pior, ela está transformando outras vidas com a palavra de Deus. Quem era um dos piores perseguidores dos cristãos, dos primeiros cristãos? Paulo. A gente vê Paulo sofrendo, mas o Paulo fez muito cristão sofrer, irmão. Fez muitas pessoas sofrer. Jesus podia ter pego qualquer pessoa e não pegou, foi Paulo, o pior, um dos piores. Com alegria recebemos a cada semana em nossas igrejas pelo país afora pessoas cultas, indoutas, nobres, ricas, pobres, jovens e idosas, porque a igreja, ela acolhe. Amém ou não amém? Amém. Quando a pessoa quer ser acolhida, ela é acolhida. Quarta-feira entrou um rapazinho aqui, estava meio chapado, não sei, estava meio estranho. Aí o Nacélio, né, chamou o Nacélio, ele sentou aqui. Aí eu fui lá para a porta. Eu só vi ele assim, olha o segurança. Olha o segurança. Olha para mim. E aí começou a falar sozinho. Aí ele saiu, ele dá licença, sem segurança. Eu não sou segurança não, mas está parecendo. Depois que o Marquinhos falou aquele negócio, eu fiquei preocupado, fiquei atento. Mas quando querem ser acolhidos, a igreja acolhe. Amém, irmão? Você se sente acolhido aqui ou não? Por isso que você está aqui. Tu vai numa casa que você é mal recebido, tu nunca mais volta. É lógico. Né, irmão? Vai ser maltratado. Quem quer ser maltratado? Tem algum estado masoquista aqui? Graças a Deus não. A gente recebe sorriso, amém, Dida? A gente recebe abraço. A gente recebe Deus te abençoe. É tudo aqui na casa do Senhor. Nós somos bem recebidos. Amém. Quando eu fui expulso da igreja pelo meu pai, fui convidado a me retirar, porque eu estava com namoro ilícito. Ou você termina o namoro, ou fica na igreja, eu vou embora. Cheguei na igreja ali grande, entrava e saía da igreja que nem estava a paz do Senhor. Eu lá vou voltar mais aqui. Está entendendo, irmão? Porque é importante uma tarde disso, você receber bem as pessoas. Aqui é a casa de Deus, mas você faz parte dessa casa. Chegou algum visitante, faz questão de abraçar essa pessoa. Mesmo que ela não goste de abraço, ela tem que aprender a abraçar. Tem pessoas que não são acostumadas a abraçar, a dizer, a receber o eu te amo. Em casa é só briga, é só guerra. E chega na igreja, a pessoa vê uma coisa diferente, e é isso que atrai as pessoas. Amém. O irmão, o seu Antônio disse, por isso que eu gosto de conversar com vocês, porque vocês conhecem a palavra. Você está entendendo, irmão? Então, quando une conhecer a palavra com outra indicação do que Jesus falou, amor, dá tudo certo. Palavra e amor dá certo. Amém? Então, ninguém é ingênuo a ponto de não saber que o poder do Evangelho, ele é transformador. E ele salva, ele liberta, ele transforma as vidas. O exemplo disso somos nós. Alguém aqui é salvo pelo Senhor? Amém. Amém ou não amém, irmão? Misericórdia. Então, mas existem muitos cristãos por conveniência. Ser cristão hoje, para muitos é andar. Eu vou falar uma palavra que você, eu sei que a gente não sabe o que é. É andar no hype, sabe? É hype, irmão. Depois disso, sabe também não, né? Mas, hype, é hype. Andar no hype. Andar no hype é andar no estilo que está sendo a tendência. A irmã que está na tendência, ela está tão tendência que ela vê com a mesma roupa. Bonita, linda, irmã senhora. Linda. Hoje foi a irmã e a Alice. Às vezes é eu e o missionário. Eu boto a mesma música que o missionário bota. E ele bota a mesma que eu boto. Eu não sei que ideia da manhã é essa de dar a música igual para mim e dar para o missionário. Aí a gente se encontra.
Eu já disse, missionário, quando tu for com aquela blusa vinho, tu me avisa. Quando tu for com azul, tu me avisa, que eu não vou. Aí teve um dia que eu cheguei com um avião aqui, um missionário com um avião. Não dá nem para inverter. Hã? Pô, tu tem que passar aqui com um avião, tu já pode vir. A partir de hoje tu pode vir. Então, irmãos, ser cristão não é viver por raiva, é viver pelo Evangelho. O raiva é você estar querendo agradar as pessoas que estão ao teu redor, que estão aí publicando coisas na internet, na rede social. Romanos 12, versículo 2 diz assim, ó. E não, anotei, botei tudo. Anotei muito, não. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lê comigo aí, irmão. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Tudo que Deus fez, Ele fez com perfeição. Toda a criação, toda a natureza, tudo que Deus fez no universo, o ser humano pesquisando, os cientistas, eles viram que se a Terra tivesse um pouquinho mais para cá do Sol, a gente iria queimar muito sol, muita queimadura. Se a Terra tivesse um pouquinho mais de... Irmão, não é muita coisa, não. Se tivesse um pouquinho mais distante do Sol, a gente congelaria. Você olha para a Lua, eu vejo vídeos do pessoal jogando o telescópio, microscópio. Na Lua tem um monte de cratera. A Lua é totalmente cheia de crateras. Você sabe por quê? Porque a Lua é uma proteção para a Terra também. Além de ser o satélite natural da Terra, é uma proteção. Deus colocou uma proteção invisível na Terra, aonde a própria luz do Sol ela entra na medida certa. Tem uma proteção, irmãos. Você vê o gráfico, vem os raios solares, eles passam assim, mas não entra direto. Meteoros, cometas, tudo passa distante da Terra, porque Deus protege, irmãos. Se Deus protege a Terra que nós habitamos, Deus protege a tua vida, irmãos. Deus, Ele acampa os anjos ao nosso derredor. Não é hoje, nem amanhã, é todos os dias. Você está entendendo isso? Porque a vontade de Deus é boa, diga comigo, boa, perfeita e agradável. E quando você sair desse lugar hoje, você decora essas 3 palavras. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por que eu vou fazer a minha vontade se a vontade dele é desse jeito? Daqui a alguns anos, nós vamos só ser lembranças, memórias para outras pessoas. E a palavra de Deus vai continuar. O pastor Grisel morreu quase 20 anos, né, mãe? Até hoje ecoa, reverbera as palavras. Mas ele morreu. O pastor Davi Miranda, o missionário Davi Miranda, ele falava umas coisas que eu achava um absurdo. Uma delas era que ele nunca ia morrer. E morreu. Então, irmãos, a palavra de Deus para a nossa vida é a melhor coisa. Amém, irmão Marcelo? Estão me vendo aí? A palavra de Deus foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Foi nós ouvirmos a palavra de Deus e praticarmos, e colocarmos em prática. Não adianta só a gente ficar ouvindo. Eu estava ali varrendo, tirando um monte de sujeira e só ouvindo. Depois fui passar o pano e só ouvindo. Deitei na cama, comecei a preparar essa palavra aqui todinha. 11 e pouco, fui terminar quase 1 hora da manhã. Quando eu terminei, o sono chegou, irmão. Deus tirou o sono, missionário. Vai lá, prepara essa palavra aí. Aí eu fui lá, preparei, o sono veio e dormi.
sem sombra. Você está entendendo como é que Deus trabalha? Amém ou não amém? Amém. Jesus, ele exige posicionamento. Você está num exército, você está, graças a Deus, eu fiquei tão feliz quando eu fui com 17 anos servir, disseram, está dispensado. Eu, que coisa boa, eu lá quero servir exército. O exército é de Cristo, né? O exército de Cristo a gente serve, amém ou não amém? Amém. Então aqui em Lucas capítulo 9, versículo 26. Isso aqui é forte. Jesus exige posicionamento. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier a sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Você entendeu isso aqui, irmão? Esses crentes de conveniência, que de acordo com a situação é crente. Se eu falo com uma irmã Ritinha aqui, eu sou um cristão fervoroso, eu vivo a palavra de Deus, aí se eu estou aqui com a irmã Benedita, Jesus mudou a minha vida, né? Contemporiza, né? Se eu estou com a Paulinha, eu nem sei nem quem é Jesus, só ouvi falar Jesus, não, irmão, se envergonhar de Jesus, do que Ele representa, das suas palavras. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o que é as palavras de Jesus, irmãos? A Bíblia. A palavra de Deus é a Bíblia. Quando vier, olha aqui, quando vier em sua glória, na glória dele e na glória do Pai e dos anjos, Ele se envergonhará. E vai ter quem a recorrer a essas pessoas, irmãos? Ninguém. Tem um louvor da Bruna Carla que diz que Jesus é o nosso advogado. Nosso advogado é fiel. Aqui. Se você é fiel aqui, quando chegar, como a gente leu ali, aquele versículo de novo, quando a gente chegar lá, não vai acontecer isso, não. Ele não vai se envergonhar da gente. Posso ouvir um amém? Amém. O Senhor não vai se envergonhar de mim nem de você. Em nome de Jesus. Amém. Imagina estar diante do Pai, diante do Filho, diante do Espírito Santo, diante de todos os anjos, e vir uma palavra ruim, irmão. Misericórdia. Acabou. Vai recorrer a quem? É aceitar o destino e acabou-se. Então, ultimamente, nós somos confrontados com um cristianismo maltrapilho, barateado, de bagatelas, de drogas, reduzido somente a tornar pessoas boas. E o Evangelho não torna as pessoas boas, somente. Ele transforma essas pessoas, e não mais aquele que vivia antes, vive agora. Jesus não falou para Nicodemos, uma pessoa pode chegar assim, mas eu sou assim. Eu nasci, como é que eu posso falar? Eu nasci com esse destino. Tem gente que fala isso? Esse é o meu destino. Exatamente por isso que Jesus morreu na cruz, para mudar o teu destino. Eu nasci gostando de pessoas do mesmo sexo. Deus enviou o Filho para morrer na cruz, para que isso seja mudado, para que seja transformado em uma nova criatura. Não é na nossa força, irmãos, mas quando a gente abre e escancara o nosso coração, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos transforma, o Senhor anda junto conosco. Eu tenho certeza que você não sente que você está andando sozinho. E não precisa Deus descer lá do céu, olhar aqui e falar para você pessoalmente. Ele envia mensageiros, Ele coloca nos teus sonhos, Ele coloca a palavra para alguém falar para você. Você está entendendo? Mas faz tempo que eu não sinto a presença de Deus. Será que a gente está buscando como é para buscar, irmãos? A gente passa horas com esse celular na mão. Eu tenho certeza que muita gente passa horas e a hora voa. E quando a gente vai ler a palavra, o sono bate.
Começa a pensar no que tu vai fazer de almoço, de janta, no teu trabalho. Mas quando você está olhando aqui, você está concentrado aqui. Porque você está habituado a fazer isso. Você está entendendo? Se a gente habitua a fazer outra coisa, você vai ter o ritmo daquela outra coisa. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Então, um evangelho que não abre feridas, para tratar essas feridas, não serve. Todas aquelas pessoas que Jesus tratou ali, de ter um relacionamento ali, nem que seja um contato só, ele falou, vai e não peques mais, porque Jesus tratou a ferida. Se a pessoa não cuidar, aquela ferida abre de novo. Você já feriu alguma coisa que você não cuidou e ela foi magoada? Eu disse outro dia para a Fatinha, a gente vive dizendo, eu sou livre, eu sou livre. Você é livre enquanto você estiver debaixo das asas do Senhor. Quando a gente sai dessa cobertura, nós corremos o risco de voltar para a prisão que estávamos antes. Você está entendendo? Posso ouvir um amém, irmão? Em outras palavras, o cristianismo adaptado às exigências de um contexto de conveniência e conformismo é o que nós temos vivido hoje. Vamos fazer igrejas suntuosas, grandiosas, para que as pessoas se sintam como se estivessem no mundo e ao mesmo tempo na igreja. Você está entendendo? Aí a gente faz um São João dentro da igreja. A gente faz como o André Valadão faz um Halloween dentro da igreja, disfarçado, para não impactar, não pode assustar. E se assustar tem uma justificativa. É porque a igreja está rompendo no mundo. Não, irmão, não é assim não. Jesus deixou bem claro que havia uma separação entre o mundo e a igreja. Como é que eu vou trazer o mundo para dentro da igreja? É melhor deixar essas pessoas perdidas lá fora, porque elas estão sendo iludidas. Assim são os seus egos massageados. Tem igrejas, irmãos, tem espaço VIP, irmão. Todo mundo entra pela porta principal e chega lá os VIP, com seus iPhones, por uma entrada diferente. Eu vi um outro VIP, outro dia filmando com o marido, assim, toda. A gente não entra por outro, não, a gente entra pela sala VIP, pelo espaço VIP, para não se misturar. Olha isso. Onde é que Jesus andava? No meio de onde? Da multidão. Jesus andava no meio da multidão, Filho de Deus, andando no meio da multidão, e os bonitinhos nas igrejas querem espaço VIP. Aí quando chega lá no céu, vai acontecer isso aqui. Mas Senhor, eu tinha espaço VIP, eu era importante, olha quem eu era, nem sei quem tu é. Aí chega onde nós lá, o Senhor abraça a gente, amém, irmão? Amém. Aqui não tem, só tem uma entrada, não tem nem outra entrada VIP aqui. Temos que marcar posição. Jesus exige posicionamento e nós temos que marcar posição. Ser cristão é ser chamado a marcar posição. É as pessoas saberem que se te chamarem para um bar, você não vai, nem te chama, né? É uma mulher sabendo que você é casado, você é cristão, ela nem vai ousar chegar perto de você para tentar alguma coisa, porque sabe que você mantém uma posição de um homem e de uma mulher de Deus. Amém ou amém? Amém. E na perspectiva bíblica, significa assumir uma postura de atitudes claras. É você saber que não é qualquer coisa que vai te ludibriar, te tirar do caminho. Você acha que uma árvore que está fincada há mais de 100 anos, qualquer vento vai arrancar ela? Não, irmão. Então o tempo que Deus está trabalhando na nossa vida é o suficiente para que a gente não seja levado por nenhum tipo de tempestade, seja ela qual for. Qualquer doutrina enganosa que venha, eu vou para a igreja tal porque ela tem revelação. Irmão, o que mantém uma pessoa firme é palavra. Diga comigo, palavra. É o alimento. A Leila cantou. A oração é o alimento, a palavra é o alimento, é o que
que sustenta. Vai beber só água para tu ver se tu se sustenta de pé, irmão. O que alimenta é a palavra de Deus. Então esse posicionamento não é opcional. Você não decide se vai se posicionar. Se você diz eu vou viver para Cristo, automaticamente o mundo vai te odiar. Vai me odiar. Automaticamente o diabo vai se levantar. E aí, irmãos, que a gente tem que estar apegado ao Senhor. É aí que a gente tem que estar segurando na mão de Deus. Amém. Tem alguém que segura na mão de Deus? Amém. Amém, amém. Cadê o amém? Amém. Uns amém muito fracos, vocês estão com fome? Não. Tem que ser mais fervoroso, irmão. Amém ou amém? Amém. Isso. Aleluia. Então, não é opcional. Não é que tem que escolher uma roupa, vou escolher essa roupa. Não, irmão. Tem que se posicionar. Se tem que falar, fala. Doa a quem doer. A pessoa tem que ouvir ela querendo ou não. Sim. Exemplos bíblicos de pessoas que se posicionaram. Josué. O que é que Josué disse aqui? Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que Josué estava fazendo? Firmando a posição. Não tem ninguém que possa impedir que eu e minha casa sirva ao Senhor. Nós serviremos. Você pode dizer eu e minha casa serviremos ao Senhor. E não pode demorar o tempo que for. Mas você está se posicionando. O mundo espiritual está vendo a tua posição. Esse mesmo irmão católico que eu estava conversando, ele disse: Léo, eu tenho tanta fé. Eu tenho tanta fé. Que minha filha estava morando, a filha dele mora no Mato Grosso, e veio para cá, fez o exame, ela estava sentindo um caroço no peito e outro em outro canto, mioma. Aí foi fazer o exame e deu um mioma no seio dela. E ele disse: minha filha, não se preocupe, eu vou orar, vou pedir para Deus me curar. E ele disse que estava orando e sentiu um arrepio, sentiu um frio, sentiu uma coisa. E eu creio que Deus curou a minha filha. Pode ser na igreja católica, não é fé. Tem esse negócio de religião, não é fé. E aí ela foi, estava triste, a bichinha. Aí voltou para fazer exame de novo, não deu nada. Só aí eu podia dizer assim, ó, tu tem tanta fé, sai dessa igreja, vem para minha. Lá tu pode aumentar minha fé. Não, irmão. Eu disse para ele: sabe por que você alcançou esse milagre? Exatamente pelo que você já começou dizendo, pela sua fé. Entendeu, irmãos? E muitos de nós não temos a fé que aquele irmão lá estava dizendo ontem que tinha. Não é porque a gente quer ser melhor ou ele quer ser melhor, não, irmão. Isso é de cada pessoa. É você acreditar, é você crer. E ele disse outra. Ele disse, chegou, ele é meio assim, ele tem muita dor no joelho, ele anda com um. Cheguei lá atrás, ele estava com um pedaço de pau desse tamanho, dentro do salão. O senhor vai bater em alguém? Não, é porque eu não esqueci minha muleta. Ele disse que outro dia chegou um assaltante, estava ele e o Joãozinho, que é outro vizinho nosso, e outra pessoa. Os dois correram, ele ficou, ele não pode correr. Aí o cara, bora, não sei o que, ele, rapaz, não tenho nada não. Jesus te ama. Quando falou isso, o cara olhou para ele, subiu na moto, saiu ele: Jesus te ama. O católico convertido, né? Jesus te ama, ele dizia assim. Será que a gente faria isso? Será que a gente tem fé suficiente para que uma pessoa que está com uma faca ou um revólver aponte você dizer: Jesus te ama, solte em nome de Jesus? Será? Ou a gente se mija como o Israel se mijou, meu cunhado se mija todo? Eu saí correndo e ele se mijou. Josué marcou o posicionamento. Daniel marcou o posicionamento. Daniel decidiu: não vou me alimentar das coisas desses impuros aí, dessas coisas impuras consagradas a outros deuses. Ó, ficou o pé, não vou. Vem cá, camareiro, vem cá quem for, não vou. Aí no final
sinal de que está ele mais saudável que os outros. Amém, irmãos? Amém. E outro que marcou o posicionamento foi Jesus. Jesus enfrentou as tentações usando o que, irmão? Usando o que, igreja? Está escrito, está escrito, está escrito. A palavra está escrito. Jesus anda diante, eu não vou dizer do seu inimigo, porque o diabo não tem vez com Deus, é uma criatura como qualquer outra, é poderoso, mas é mais uma das criaturas de Deus. Se Deus quisesse, vamos apagar tudinho do mapa aí, sumir do universo, some todo, o diabo, os demônios sumindo. Então, não tem esse negócio, é a luta do mal contra o bem, não existe isso, irmão. Deus está no controle de tudo. Ele é o nosso inimigo, é o nosso adversário. Você está entendendo? Posso ouvir um amém? Amém. Jesus, ele demonstrou um posicionamento, e o posicionamento de Jesus, Marcos, foi firme e vitorioso. É assim que a gente tem que ser, irmão, se posicionar de forma convicta de que ninguém vai poder te dobrar. Em Oséias 4, você diz que a gente perde, a gente falha porque não tem conhecimento. Se a gente tem conhecimento, não tem quem te dobre. Você está entendendo, irmão? Para terminar, como o cristão deve se posicionar? Já que a gente está falando, o cristão tem que ter oposição, compromisso com Deus. Tem alguém que tem compromisso com Deus aqui? Você tinha que se comprometer também com Deus e vir na quarta, vem na sexta, vem no domingo. A gente tira um dia na semana. Eu chego aqui na quarta-feira, na sexta, quarta-feira, 4 horas da tarde, 4h30. Aí eu vejo os irmãos chegando 8 horas, 7h45. Compromisso com Deus. Marcar posição começa com uma decisão individual de seguir a Cristo e aceitar a sua direção, não a nossa. Não é a gente que escolhe, irmão. A escolha não está nas nossas mãos. Compromisso assumido. Isso é uma musiquinha aqui. 2, para terminar. Não servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus ou você vive para o mundo. Não tem meio termo. O que é morno, o que é que Jesus faz? Vomita. Ou tu é ou tu não é. Tem alguém aqui que é crente mesmo de verdade? Amém. E quando a gente marca posição, sabe o que o diabo vai fazer? Vai duvidar. Vai fazer pessoas duvidarem. Rapaz, será que está transformado mesmo? Será que houve uma mudança real aí de percurso? Ou está só com invencionice? Só para ficar bem na fita? Terceiro, ser luz do mundo. O cristão é chamado a ser a luz do mundo, o sal da terra. Se você não coloca um salzinho, não fica bom. Né? Tu vai comer uma comida insossa, é ruim demais. Tu só bota pra dentro e não sente nada, a língua não sente nada. Sente raiva, não está sentindo nada. Posicionamento público, um posicionamento individual, que todos vejam, porque quando a gente vai chamar alguém para aceitar Jesus, ela vem aqui, isso foi o desejo dela publicamente, para que todos vejam que ela está aceitando a Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Então, irmãos, é isso. Hoje a gente vê, como eu falei, podem ter igrejas lotadas, mas será que essas pessoas estão transformadas? Será que o desejo delas de ter uma nova vida é o que motiva elas a estar andando com Jesus? Ou é só como aquela multidão que andava atrás de Jesus, atrás de uma cura? Ou aqueles que estavam atrás de comer algum alimento, pessoas pobres, miseráveis, quando viram Jesus distribuindo aquele monte de pão, aquele monte de peixe, opa, temos aqui uma fonte inesgotável de peixe e de pão. Mas Jesus estava usando aquilo ali para mostrar o seu poder, para mostrar a marca que havia nele de ser filho de Deus. Você está entendendo, irmão? O que a gente tem que ir atrás de Jesus não é atrás do pão e do peixe, é do que ele oferece, a palavra que ele oferece. Até porque todas as vezes Jesus falava assim, ó, eu não vim
para falar o que eu quero, eu vim falar o que o Pai me mandou falar. A gente muitas vezes não vai querer falar o que a gente quer, mas o que o Espírito Santo colocou nos teus lábios para você falar. Amém, irmãos? Então sejamos nós instrumentos de Deus. Eu estava ontem, estava tanto sono ontem, irmão. Eu achei assim, a gente sabe como Deus está agindo. De repente o sono passou e a vontade de ir lá limpar a varanda. Aí eu vou, vai dormir. Não, irmão, o Espírito Santo está me incomodando para fazer uma coisa, a gente tem que fazer. Se o Espírito Santo te acorda de madrugada, se ele te incomoda para você orar, ora. Não fica pensando, será que é o Espírito Santo? Será que é? Ora, irmão. Intercede. O pai me ligou ontem, meu pedreiro, Léo, fui para o enterro de uma irmã da minha mãe, de noite, passei a noite todinha lá velando o corpo. Quando chegou 2 horas, fui visitar minha mãe, a bichinha morreu. Você está entendendo que o espaço de tempo que a gente tem nessa terra é tão curto, é tão pequeno, e às vezes qualquer coisa tira a gente da presença de Deus, tira a gente de vir na casa do Senhor. Qualquer coisa. Jesus foi pisoteado, massacrado, humilhado, e ele foi até o fim, irmãos. Foi até o fim. Todas as oportunidades que a gente vê Jesus orando, ele está ali falando com o Pai. Ele conversando, claro, é o Pai de intimidade. Será que a gente precisa andar tão distante do Senhor? Se a gente anda distante, a gente não tem intimidade. Se a gente anda distante, a gente não tem comunhão. Se a gente passa muito tempo sem se ver aqui, não fica estranho quando se vê, tem nem conversa, tem nem assunto. Com Deus é o mesmo jeito, também comigo. A gente tem que ter assunto para falar com Deus, e o que deve ter de assunto. E não é só para pedir, não. Porque tem gente que entra na presença de Deus só para pedir. É o iPad. Irmão, fica de pé. Fecha os teus olhos. Feche os teus olhos. Escute esse louvor, deixe Deus falar no teu coração. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu não vou trocar o que encontrei. O mundo não pode me dar. Eu não vou deixar. Eu não vou trocar. A boa parte está naquele que primeiro me amou.
amor incondicional. Mesmo quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós andamos distante, o Senhor está de braços abertos para nos receber, Senhor. Oh, aleluia. Fale com o Senhor nesse momento, irmãos. Fale com o teu Deus. Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer ouvir a tua voz nesse momento. Senhor, fala ao nosso coração. Nós usamos canções para te adorar. Nós usamos louvores para te adorar, Senhor. Nós rendemos a nossa vida em adoração a Ti, meu Pai. Porque nós sabemos que nós somos totalmente dependentes do Senhor. E eu sei, Deus, que Tu estás conosco nessa peleja. Tu estás conosco nessa batalha diária, constante, que não cessa, que é incessante, meu Deus. Mas nós temos que nos posicionar. Nós somos chamados, nós fomos escolhidos por Ti, meu Deus, para levar a Tua palavra, o Teu Evangelho, guardado nos nossos corações. Fale com Ele nessa manhã, irmãos. Deixa o Espírito Santo de Deus encher a tua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus encher os teus lábios com palavras de amor, de encorajamento. Seja um instrumento do Senhor nessa terra. Oh Deus, eu tenho chamado a muitos, Senhor, e muitos têm recusado o teu chamado. Mas nós estamos aqui, Deus, diante do Senhor, diante da tua poderosa presença, meu Deus, e nós nos humilhamos diante de Ti, Pai. Deus, nós temos um desejo no nosso coração. Desde, Deus, de quando o Senhor nos chamou, de quando o Senhor nos tirou desse mundo de pecados, o Senhor transformou a nossa vida, o Senhor nos lavou, o Senhor nos purificou, o Senhor tem nos transformado a cada dia, Senhor. E por que nós não ouvimos a Tua voz, meu Pai? Porque nós queremos ouvir a voz desse mundo, que é só de perdição e destruição, Senhor. Oh Deus maravilhoso, o Teu nome é poderoso, Senhor. O Teu nome está acima de todo nome, meu Deus. Oh, Tu és poderoso, Tu és inigualável, Tu és único. Tu és o desejado das nossas almas. Como é bom estar na Tua presença. Como é bom Te louvar e Te adorar. Nós temos cordas vocais aqui na nossa garganta. E nós temos o nosso cérebro aqui, Deus, pensando, raciocinando. Nós temos um corpo sadio, meu Deus. Porque Tu tens cuidado. E mesmo que venham tribulações, Senhor, que venham tempestades, os Teus discípulos estavam naquele barquinho ali, aquela tempestade, e o Senhor simplesmente lançou a palavra, e aquele mar se acalmou, aquela tempestade cessou, e o coração daquelas pessoas ficou em paz. Oh Deus, quantos de nós estamos buscando tantas coisas, correndo para lá, correndo para cá, nos preocupando com o corpo, com o visual, com a nossa conta bancária, com tantas outras coisas, e o nosso espírito, a nossa alma está fragilizada, a nossa alma está em frangalho, Senhor. Oh Deus maravilhoso, Tu conheces o nosso coração, Tu conheces o mais íntimo, como cada uma dessas pessoas chegou a esse lugar. Oh Deus, Tu és poderoso, Tu és poderoso. Dê um aplauso a esse Deus maravilhoso. A esse Deus poderoso. Amém, irmãos? Quantos estão cheios da presença de Deus? Deixa Deus inundar a tua vida. Quanto menos espaço tiver para o diabo agir, a tua vida vai fluir melhor. Se tiver um espaçozinho, uma brechinha, ele vai entrar, ele vai destruir tudo. Eu vi um parasita
esse parasita ele entra dentro do. Onde é esse aqui? Do peixe, asa? Não, onde ele respira. Essa parasita ele entra por aqui, se instala, sabe onde? Na língua do peixe. E tudo que o peixe come, ele vai comendo antes. A parasita vai se alimentando. E as migalhas vão para o peixe. E ele suga o sangue, vai sugando tudo daquele peixe. Até tem uma hora que ele suga a língua. Quando suga a língua, aí o peixe fica ali sem, parece um zumbi. Quem comanda é aquela parasita. E eu vi um pescador pegando aquele peixe, pegou o peixe, saiu 2 parasitas de dentro do peixe, passando pelo braço dele aqui. Então, irmãos, a gente tem que ter cuidado. Qualquer brechinha, o diabo entra e a destruição é completa. Porque o diabo ele veio para destruir tudo. Toda a obra que o Senhor vai fazer de anos e anos, o diabo destrói rapidinho. Demora anos para levantar um prédio, não é? Amém? De repente, para destruir, bota umas bombas ali, umas dinamite, uns TNT, bum, explodiu o carro. Acabou. Em pouco tempo ali já subiu o prédio. Tudo que Deus está fazendo na nossa vida, tem um louvor que diz: a boa parte o Senhor está fazendo. A boa parte nós temos que entregar também para Ele. Amém, irmãos? Deus avisa aí também. Tudo é ali agora. Orar pelas pessoas. Cassiane, Flora Branca, Josiane e a Ana do Bebeto. Aqui, irmã, aqui, ó. Aqui, irmã Benedita. Aqui, ó. Cassiane, Flora Branca, Josiane e Ana Cleide. Irmão, estende por tua mão aí, que a gente sabe que a oração ela vai chegar no seu destino final. Senhor, nós te pedimos, Pai, como igreja, como intercessores, como pessoas que se importam com as outras vidas. Não pensamos somente em nós, Pai. Nesse momento eu te peço pela vida da Cassiane, da Flora, da Branca, da Josiane, da Ana Cleide. Cada uma dessas pessoas está enfrentando uma luta individual, uma luta pessoal, Senhor. Mas o que conforta o coração delas é saber que essa batalha está sendo lutada junto e travada junto contigo, meu Pai. E nós estamos também aqui, Deus, na retaguarda, orando, intercedendo, te pedindo, Senhor, que tu continues cuidando dessas vidas, que tu continues, Senhor, com tua mão poderosa sobre essas vidas, guardando, protegendo. Traz saúde, Senhor, que foi tirada. Traz, Senhor, a alegria, o sorriso que muitas vezes é tirado por algum abatimento no corpo. A fisiologia ela prejudica, Senhor, a vida. Então eu te peço, meu Pai, que essas vidas sejam restauradas nos seus corpos, em nome de Jesus. Continua com a mão estendida, Senhor, despede a tua igreja em paz. Nós tenhamos uma semana abençoada. Guarda a nossa vida, guia, Senhor, a nossa vida pelos teus caminhos. Protege a nossa família, a nossa casa, nosso carro, moto, onde a gente estiver andando de ônibus, seja para onde for a pé, que tu estejas nos guardando. Então, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, a igreja do Senhor diz amém.